Pare o que você estiver fazendo. Pare! Eu não falo à sua mente que calcula, nem ao seu medo que acumula desculpas, nem àquela parte de você que ainda acredita que a provisão divina é conquistada pelo mérito da luta religiosa. Eu falo à sua alma que sempre soube. Você nunca foi feito para implorar a Deus por dinheiro. Você foi feito para cooperar com Ele na manifestação dele. O dinheiro não é seu inimigo espiritual, não é teste de santidade, não é armadilha do demônio para roubar sua alma. Ele é instrumento divino à espera da sua voz santificada. Quando a língua se alinha com a vontade de Deus, quando a oração deixa de ser súplica desesperada e se torna decreto de fé, o dinheiro obedece, não porque você manipulou o céu, mas porque você finalmente entendeu como o céu opera na terra. Uma sentença pronunciada com autoridade espiritual, com humildade verdadeira e fé inabalável, transforma a escassez em abundância. Uma sentença, quando encharcada de confiança na providência divina, dobra o visível e o invisível. Eu digo agora, com poder transmitido pelos santos que vieram antes, o dinheiro não é meu inimigo, ele é instrumento de Deus e eu sou canal da provisão divina. Isto não é arrogância, não é teologia da prosperidade barata, isto é compreensão de como Deus sempre quis operar através dos seus filhos. Lei divina, irrefutável, eterna, perfeita e está pronta para trabalhar por você. A lei de que falo foi demonstrada por Padre Pio, por Francisco de Assis, que reconstruiu igrejas com recursos que apareciam, por Teresa de Ávila, que fundou conventos sem dinheiro no bolso, mas com Deus na voz. É a lei da palavra pronunciada com fé, acoplada à confiança total na providência. No momento em que o decreto é puro, no momento em que o tom carrega fé, em vez de ganância, o céu responde. Está escrito: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso não é sugestão, é autoridade legal no tribunal do Espírito. Quando um filho de Deus fala em alinhamento com a vontade do Pai, a palavra vira lei espiritual. Quando um religioso medroso murmura pedidos sem fé, o vento o ignora. Que voz você veste quando fala de dinheiro? Você murmura como mendigo espiritual ou decreta como filho do rei? O dinheiro não responde à caridade forçada, ele responde ao coração que confia. Você pode ter tentado jejuar, fazer novenas, acender velas, prometer sacrifícios, mas se sua voz vacila, se seu tom treme de medo de não ser atendido, se sua palavra mergulha na dúvida mascarada de humildade falsa, então todas as suas orações colapsam como neblina contra o vento. Você deve orar não ao problema, mas na autoridade da filiação divina, como se o problema nunca tivesse poder sobre quem Deus já proveu. Esse é o grande segredo que Padre Pio viveu. Você não move o dinheiro descrevendo sua falta com lamentos intermináveis. Você o move anunciando a fidelidade de Deus. Imagine um servo bem treinado na casa do Senhor. Ele não se move porque o Senhor está desesperado. Ele se move porque o Senhor emitiu um comando claro, confiante, consistente. Ele ouve o tom de autoridade legítima. Ele percebe a postura de quem sabe o que pede. Ele reconhece a certeza de quem conhece seu lugar na hierarquia divina, o dinheiro também. Se você disser, por favor, Deus, se for da tua vontade, talvez, quem sabe, o dinheiro hesitará porque sua fé hesitou. Se você disser, não sei como vai vir, não sei se mereço, o dinheiro refletirá sua confusão espiritual. Mas quando você diz, eu declaro a provisão de Deus sobre minha vida agora, com a convicção do céu por trás de você, com a humildade de quem sabe que não é mérito próprio, mas graça divina, toda a criação ouve e obedece. Diga comigo de novo, o dinheiro não é meu inimigo. Ele é instrumento de Deus e eu sou canal da provisão divina. Deixe a antiga teologia da pobreza religiosa ruir. Deixe o evangelho da miséria santificada morrer.
Deixe a lei do alinhamento com a vontade de Deus erguer-se em você agora. Agora falamos a sentença não como reza decorada, não como barganha com o céu, não como experimento de fé fraca, mas como veredito espiritual, como uma decisão de confiança promulgada do trono da filiação divina. A sentença é esta: dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Deus. Tu és provisão divina e respondes à voz que confia no Pai. Que ninguém passe apressado por estas palavras. Que nenhum buscador ouse diluir seu poder com dúvida religiosa disfarçada de humildade. Isto não são floreios poéticos para entreter a mente devocional. São instruções sagradas para cooperar com Deus na administração da criação. Pois riqueza não é um número, mas uma bênção. Não é papel, mas presença de Deus provendo. Não é conquistada por mérito, mas recebida por graça e declarada por fé. A língua é a chave, e esta sentença gira a fechadura. Deixe-me mostrar por que esta sentença funciona. Primeiro, ela nomeia o dinheiro corretamente, não como ídolo a ser rejeitado por medo farisaico, não como tentação perversa que vai roubar sua alma, não como algo sujo que santos não devem tocar, mas como o que realmente é: provisão divina. Não vem dos bancos sozinhos, não vem dos chefes apenas, não vem de políticos ou sistemas econômicos sem a permissão de Deus. É divino em sua origem, é espiritual em sua essência, nasce da vontade do Pai de prover para os filhos, moldado pela fé e formado pelo molde da confiança. Até você chamá-lo de provisão divina, sempre o temerá como se fosse seu Senhor. Até chamá-lo de instrumento de Deus, sempre se sentirá culpado ao possuí-lo. Segundo, esta sentença remove a personificação demoníaca. Você não trata o dinheiro como se fosse Satanás testando você. Você não se pergunta se Deus vai ficar bravo se você tiver mais. Você não encolhe diante da abundância como se fosse pecado. Você a reconhece como bênção. Você fala com ela como um mordomo, fala com os recursos do reino. Você não romantiza nem demoniza. Você administra. E terceiro, esta sentença afirma a cooperação espiritual. Não por orgulho, não por presunção, não por súplica tensa que acha que Deus é avarento, mas por confiança clara, calma, inabalável na bondade do Pai. Isto não é teatro religioso, é alinhamento com o coração de Deus. É o tom da alma que se lembra de que Deus é bom, de que Ele provê, de que somos filhos, não escravos. Você não é um mendigo esperançoso numa longa fila ao portão da caridade divina. Você é filho, você é herdeiro. Você é a voz que declara a bondade do Pai, anuncia a provisão e coopera com o milagre. Então agora praticamos não apenas uma vez, mas com ritmo, com fôlego, com a quietude da fé por trás de cada palavra. Inspire plenamente. Deixe o ar descer ao ventre. Pois a respiração rasa é a assinatura do medo religioso, mas a respiração profunda é o fundamento da confiança em Deus. Agora, na próxima exalação, fale comigo devagar e sem desculpas religiosas desnecessárias. Dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Deus. Tu és provisão divina e respondes à voz que confia no Pai. De novo, dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Deus. Tu és provisão divina e respondes à voz que confia no Pai. E mais uma vez, com cada célula em concordância, com seu tribunal interior em silêncio diante do seu decreto de fé. Dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Deus. Tu és provisão divina e respondes à voz que confia no Pai. Isto não é performance religiosa, é lei espiritual, não é mágica, é manifestação de fé verdadeira. Fale isso diariamente. Fale antes de olhar números. Fale antes de abrir o extrato com medo. Fale antes de verificar saldos com ansiedade. Fale até o mundo curvar-se à vontade de Deus. Fale até a matéria mover-se sob a ordem divina.
Fale até o ambiente mudar do sobreviver religioso para o prosperar confiante. Fale não como sugestão ao céu, mas como a sentença de fé que desloca toda a realidade pelo poder de Deus operando através de você. Destruamos agora o ídolo da pobreza santificada, a ilusão da miséria como prova de santidade, o mito moedor que desgastou religiosos até os ossos e ensinou filhos de Deus a viverem como órfãos espirituais. Por tempo demais, a cristandade labutou sob a mentira de que dinheiro é mau, que pobreza é virtude automática, que abundância é sinal de corrupção espiritual, que prosperidade é incompatível com santidade. Mas eu lhe digo, isto não é evangelho de Cristo, é programação religiosa. Isto não é verdade bíblica, é tradição humana de medo. E você deve decidir hoje se servirá à teologia da miséria ou à verdade da provisão divina, se agarrará ao credo empobrecido de religiosidade falsa, ou entrará na corrente pacífica do reino, onde o dinheiro vem por bênção de Deus, não por maldição da falta, onde a riqueza flui por confiança, não por barganha, onde a substância espiritual responde à fé, não à penitência vazia, não ao autoflagelo, não ao sacrifício forçado que Deus nunca pediu. Começamos substituindo a linguagem da pobreza santificada pela linguagem da provisão confiante. Você não dirá mais, eu tenho que aceitar a pobreza como vontade de Deus. Pois aceitar a pobreza, quando Deus quer prover, implica que você conhece melhor a vontade divina do que o próprio Deus, que você está sendo mais santo, rejeitando o que o Pai quer dar. Mas Deus não é avarento, Deus não é mesquinho, Deus não é o pai pobre que mal consegue sustentar os filhos. Então, dizemos em vez disso, eu confio na provisão abundante de Deus, eu me alinho com a generosidade do Pai, eu entro em ritmo com a lei da semeadura e colheita que governa o aumento espiritual. Eu me movo com a melodia da abundância divina e deixo que ela me sustente. Quando falo em sintonia com a bondade de Deus, o suprimento vem não com culpa, mas com gratidão. Você não dirá mais, dinheiro é raiz de todo mal. Esta frase deve ser arrancada do seu vocabulário, como interpretação errada da Escritura. Paulo disse que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Dinheiro é neutro, é ferramenta. É recurso que pode abençoar ou destruir, dependendo do coração de quem o possui. Substitua imediatamente por o dinheiro é instrumento de Deus e eu o administro com sabedoria divina. Dinheiro não é ganho com culpa, é recebido com responsabilidade, não é rejeitado com falsa santidade, é administrado com integridade verdadeira. E ele não pode te abençoar se sua teologia o trata como demônio. Você não rejeita a água porque alguém pode se afogar. Você não rejeita o fogo porque alguém pode se queimar. Você não rejeita o dinheiro porque alguém pode adorá-lo. Você aprende a administrar com o coração voltado para Deus. E agora cancelo todo sussurro, todo eco interior, todo sermão religioso equivocado que dizia: ser pobre é ser santo. Não é. Ser pobre pode ser circunstância que Deus usa para te ensinar dependência, mas não é o ideal eterno de Deus para você. Deus não glorifica a miséria, Deus provê na miséria. O dinheiro responde à fé, não à autopunição religiosa. O dinheiro responde à confiança em Deus. O dinheiro é maleável nas mãos de quem ora com fé verdadeira. Declare comigo agora. O dinheiro responde à minha fé em Deus. Eu sou canal da provisão que o Pai quer derramar. Diga de novo até seu sistema nervoso acreditar, até seus ancestrais religiosos que pregaram pobreza como virtude pararem de gritar na sua corrente sanguínea, até cada trilha neural que adorava a miséria santificada ser substituída pela verdade da generosidade divina. O dinheiro responde à minha fé em Deus. Eu sou o canal da provisão que o Pai quer derramar. Visualize agora. Veja de fato
com seu olho interno, um voto escrito na velha linguagem da pobreza religiosa, escrito em culpa, medo e autopunição, escrito por líderes religiosos mal instruídos, seus professores de catecismo, sua infância católica distorcida, assinado em silêncio pelo seu eu mais jovem, com medo de Deus ficar bravo. E agora, em sua imaginação, eu lhe entrego a autoridade de Cristo. Eu lhe entrego a verdade do Evangelho. Rasgue esse voto falso, queime-o, dissolva-o na presença da verdade bíblica. Observe a cinza desse falso acordo religioso ir embora enquanto você fala a nova aliança. Eu agora confio na generosidade de Deus. Eu agora entro em acordo com a provisão divina. Eu agora decreto que a riqueza vem não pela rejeição da bênção, mas pela cooperação com o Pai que quer prover. Você não é um monge medieval obrigado a voto de pobreza que nem era bíblico. Você é filho de Deus. Você não é um penitente eterno no campo do sofrimento autoimposto. Você é a boca que declara a bondade de Deus. Deixe a ilusão da santidade pela miséria cair. Deixe morrer o Deus avarento que nunca existiu. Que suas mãos se abram para receber e sua palavra se erga em gratidão. O grande erro do religioso não está no desejo de agradar a Deus, mas na postura diante da provisão divina. Ele ora como quem pede favor especial, ora como intruso na presença divina, ora como quem bate a uma porta que não acredita ter o direito de atravessar. E assim sua voz é fraca, suas orações cheias de tons de desculpa por existir. Suas declarações terminam em talvez, se for da tua vontade, com dúvida velada, e a substância da provisão divina, esperando como servo, por instrução clara de fé, não houve comando de confiança verdadeiro, e por isso permanece parada, imóvel, sem direção espiritual clara. Mas eu lhe digo, eleve agora sua consciência de identidade, pois você nunca foi feito para orar como escravo com medo de apanhar. Você nasceu para orar como filho que confia no Pai bom. Você não é um mendigo diante dos portões da misericórdia divina. Você é filho, você é herdeiro, você é a voz pela qual o céu quer derramar bênção na matéria. Você é o que declara confiança, não o que chora desespero. Você é o decreto de fé, não a dúvida religiosa. E assim lhe dou o comando ensinado pelos santos. Ore não a partir da falta com medo, ore a partir da filiação com confiança. Ore não como a boca da sua conta vazia, mas como o filho do Deus da abundância. Diga comigo agora. Eu não imploro mais a Deus como se ele fosse avarento. Eu confio e declaro sua provisão, porque ele é Pai bom. Deixe essa sentença crescer em você até mudar sua postura espiritual, até seus ombros se erguerem em dignidade de filho, até sua respiração desacelerar com certeza de quem conhece o caráter de Deus, até as palavras pararem de sair da sua boca como súplicas desesperadas e começarem a sair da sua alma como declarações de fé verdadeira. Pois seu silêncio medroso não é humildade, é desconfiança velada no caráter de Deus. Sua timidez religiosa não é santidade, é desobediência à ordem de pedir, buscar, bater com fé. Você foi feito à imagem de um Deus que fala mundos em forma. Você foi feito à imagem de um Cristo que disse à tempestade, acalma-te, emudece, e o vento obedeceu porque ele conhecia a autoridade do Pai. E se você foi feito nessa imagem, sua oração deve agora refletir essa mesma confiança filial. Eu o desafio agora, não amanhã, não depois da próxima missa, não quando a ansiedade passar, mas agora, a parar de ecoar o conteúdo da sua miséria financeira e começar a ecoar o conteúdo da bondade de Deus. Pare de citar suas dívidas intermináveis e comece a citar as promessas de provisão divina. Pare de relatar a falta como se fosse vontade de Deus e comece a declarar a verdade de que Deus quer prover. Pare de orar como quem mendiga migalhas e comece a decretar como quem confia no Pai que possui tudo.
A única diferença entre quem permanece em miséria religiosa e quem prospera na bênção de Deus não é santidade maior, nem sacrifício mais doloroso, nem penitência mais longa, mas confiança, fé, certeza do caráter de Deus. Um ora como escravo com medo, o outro como filho que confia. E a substância da provisão divina não se move por medo religioso, move-se por fé verdadeira. O dinheiro não responde à súplica desesperada, responde à confiança declarada. O dinheiro não se ergue a lamentos, ele se ergue a decretos de fé. Diga isto comigo agora, não a partir da teoria religiosa, nem da curiosidade teológica, mas da verdade que você sente agora subir pela sua coluna. Eu não estou implorando a Deus por dinheiro. Eu estou declarando confiança na provisão que Ele já prometeu. Diga de novo. Eu não estou implorando a Deus por dinheiro. Eu estou declarando confiança na provisão que Ele já prometeu. E diga de novo até sua voz engrossar de convicção, até a falsa humildade religiosa se quebrar em 1000 pedaços, até a consciência de filho amado se instalar no seu tom de oração. Eu não estou implorando a Deus por dinheiro. Eu estou declarando confiança na provisão que Ele já prometeu. Você não está aqui para perseguir dinheiro com desespero. Está aqui para confiar que Deus provê. Não está aqui para implorar migalhas divinas. Está aqui para declarar a generosidade do Pai. E toda vez que você ora a partir da confiança filial, toda a estrutura do invisível se dobra para manifestar o que sua fé permitiu. Isto não é arrogância, é fé verdadeira. Isto não é delírio, é conhecimento do caráter de Deus. E o mundo religioso dirá para você ser realista, aceitar a pobreza, não pedir muito. Mas eu digo, ore a partir da revelação de quem Deus é, pois revelação é o único realismo reconhecido no reino dos céus. Levante-se, erga a cabeça, ore com fé límpida, declare de dentro do conhecimento da bondade divina, pois você não está fora da família. Você é filho a quem o Pai designou para receber provisão abundante, declarada em oração de fé. Agora fale estas palavras comigo, não como quem repete reza, decorada na esperança vazia de convencer Deus, mas como quem reconhece que no momento em que sua língua se move, em ritmo com a verdade sobre o caráter de Deus, as forças invisíveis da provisão, do aumento e da ordem sobrenatural se reorganizam para manifestar a bênção. Porque a lei divina da fé não é lenta, nem esquecida, nem hipotética. É fogo espiritual vivo e imediato, e sua oração de confiança é o fósforo que acende o altar da manifestação divina. Estabilize a respiração, erga seu espírito em fé verdadeira e diga com certeza total, confiança total e entrega total ao caráter bom de Deus. O dinheiro reconhece a voz da fé verdadeira. Ele não hesita quando eu confio em Deus, não atrasa quando eu declaro sua bondade. Ele ouve a frequência da confiança tecida no tecido das minhas orações e se move porque Deus se move. Vem porque Deus chama. Responde porque parei de duvidar do caráter do Pai e comecei a confiar plenamente. O dinheiro reconhece a voz da fé, porque minha confiança está respaldada pela fidelidade de Deus, e essa fidelidade nunca falha. O dinheiro não fica confuso com orações de fé clara. Ele não espera ser merecido por penitência. Ele espera ser declarado por confiança verdadeira. E eu estou confiando agora. Eu confio como filho em quem o Pai confia para administrar recursos com sabedoria divina. Eu declaro provisão e ela se manifesta pela fidelidade de Deus. Eu não sugiro com medo, eu não imploro com desespero, eu não espero que me encontre um dia por acaso ou por piedade divina. Não, eu confio como herdeiro legítimo de tudo o que o Pai promete, como filho legalmente adotado em Cristo, como a voz que carrega o eco da aliança eterna. Eu declaro provisão. E porque removi todo o tom de dúvida da minha oração,
porque parei de implorar com desconfiança e comecei a confiar com certeza filial. Deus responde: não amanhã, não eventualmente, mas agora, pela sua fidelidade. Ele provê agora. Eu não estou correndo atrás de dinheiro com desespero religioso. Estou confiando na provisão do Pai. Não corro mais atrás de oportunidade ofegante de ansiedade e medo. Eu descanso na certeza de que Deus provê e declaro essa provisão com fé. Eu confio no que me pertence por promessa divina. Eu confio no que se alinha com a vontade de Deus revelada. Eu confio no transbordamento, não porque manipulo o céu, mas porque conheço o coração generoso do Pai. Eu não sou um órfão espiritual buscando sobrevivência. Sou o filho amado, cuja voz de fé libera a provisão que o Pai já preparou. Minha oração de confiança governa minha experiência financeira. Não a economia sozinha, não o algoritmo do mercado, não as ações na bolsa, nem a faixa salarial, nem as previsões de analistas, nem os medos do meu passado religioso. Minha oração de confiança governa minha experiência de provisão. Ela constrói a estrutura espiritual. Ela abre o fluxo divino. Ela atrai as oportunidades certas. Ela abre os cofres do céu. Ela multiplica o que existe e manifesta o que ainda não foi visto. Minha oração de confiança governa minha experiência financeira, porque minha confiança está em alinhamento com a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus nunca volta vazia. Agora, fale estas afirmações novamente, devagar, com verdade e com a ousadia de filho que conhece o Pai. Você não está repetindo palavras religiosas vazias, está mudando a realidade espiritual pela fé verdadeira. Agora pare, respire, deixe sua alma alcançar o som que você acabou de liberar em confiança, porque isso já não é uma teoria teológica que você está entretendo, nem uma curiosidade religiosa que você está testando. Agora é um engajamento espiritual de fé, uma transação divina de confiança, uma aliança invisível forjada entre sua oração e a fidelidade de Deus, entre o que você declara em fé e o que Deus se compromete a manifestar, entre sua boca confiante e o milagre que essa confiança acabou de ativar na esfera espiritual. Isto não é apenas um vídeo motivacional, e isto não é apenas um ensino teológico superficial. Isto é um altar de fé verdadeira e sua voz de confiança é a oferta colocada sobre ele, queimando com fogo sagrado de fé genuína, enviando sinais ao reino invisível de que um filho de Deus lembrou da bondade do Pai, lembrou das promessas, lembrou da verdade antiga, que sua provisão não está lá fora dependendo de sorte. Ela está aqui na fidelidade de Deus, esperando sua confiança declarada para se manifestar. Então eu lhe pergunto agora, não como espectador passivo de conteúdo religioso, mas como participante ativo da fé que move montanhas. Você já ousou confiar em Deus sem reservas quanto à provisão financeira? Você já abriu a boca sem medo de decepcionar-se, sem dúvida velada, sem hesitação religiosa e declarou em voz alta, com toda a confiança filial, que você não está esperando o dinheiro ter pena de você, aprovar você ou lentamente chegar à sua vida por acaso, mas que é Deus quem provê, Deus quem abençoa, Deus quem multiplica e você quem confia e declara essa provisão por fé verdadeira? Você já tratou sua voz de oração como um instrumento de fé que ela realmente é, como a chave de ignição da provisão divina? Se sim, então este momento é sua declaração pública de confiança renovada. Escreva abaixo. Declare nos comentários como você realmente sente. Diga, acabei de declarar confiança na provisão de Deus, não desejo vago, não uma esperança fraca, uma declaração de fé verdadeira.
E se isto acendeu algo em você, se o fogo da confiança começou a estalar no canto da sua alma, então inscreva-se e volte aqui diariamente, porque isto não é uma ativação única de fé, é treinamento espiritual contínuo de confiança em Deus. É assim que você se torna inabalável na fé, inegável na confiança e infalivelmente provido pela fidelidade do Pai aos que confiam nele. Tudo no universo opera por lei. Lei invisível, imparável, infalível, estabelecida por Deus. E a lei que agora trago à sua alma é a lei da fé verdadeira e da fidelidade divina. O princípio metafísico bíblico de que nada se manifesta na esfera material, nada se torna visível financeiramente até que tenha sido declarado em fé na esfera espiritual. Até que duas forças, sua confiança e a fidelidade de Deus, se unam e concordem, até que céu e terra apertem as mãos através da ponte da sua fé verdadeira, até que a fidelidade divina que sempre espera encontre uma voz ousada o bastante em confiança para declarar a provisão que Deus já preparou. Está escrito: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. Mateus 18, 19. E enquanto muitos creem que isso se refere a duas pessoas concordando em oração coletiva, eu lhe digo agora, com o peso total da revelação espiritual, que o acordo mais potente não é entre dois corpos orando juntos, mas entre sua voz de fé externa e sua convicção de confiança interna, entre o que você declara em voz alta com fé e o que seu coração ecoa silenciosamente, em certeza da bondade de Deus. Sua oração não deve apenas ser pronunciada com os lábios, mas ecoada nas câmaras silenciosas do seu espírito em confiança verdadeira. Você não deve apenas falar provisão com a boca, deve remover todo o sussurro de dúvida do porão da sua alma. Você deve se tornar a segunda testemunha do seu próprio decreto de fé. A lei da fé verdadeira exige que seu mundo interior e exterior digam a mesma coisa em confiança. Sua confissão consciente de fé e sua expectativa subconsciente de provisão devem casar-se na certeza da bondade de Deus, ou a semente de fé não brotará no campo da manifestação. O cofre divino não se abrirá na sua experiência. O fluxo de provisão não começará a se mover em sua direção. Sua dúvida oculta não é neutra espiritualmente, é interferência na operação da fé verdadeira. Sua hesitação religiosa não é inofensiva, é um veto silencioso à manifestação da bênção. E seu medo velado não é passivo, é um bloqueio não autorizado no cheque da provisão divina que Deus quer liberar. Então eu lhe pergunto agora, não com sentimentalismo religioso superficial, mas com urgência sagrada de quem conhece o poder da fé verdadeira, com o que você tem concordado em silêncio no seu coração. Você permitiu que a voz do medo de decepcionar-se se sentasse ao lado de suas afirmações de fé e concordasse em dúvida? Você declarou provisão em voz alta enquanto secretamente esperava que Deus não atendesse? Você disse, eu recebo com a boca de fé, mas disse, não vai acontecer comigo com o roteiro oculto da incredulidade? Você não pode servir a duas convicções espirituais opostas. Você não pode regar sementes de confiança na provisão divina, enquanto repete na mente a previsão de escassez, como se fosse mais real que a fidelidade de Deus. O campo espiritual vomitará a contradição dessa fé dividida. O Espírito Santo não honrará a confusão de uma mente que diz sim com a boca, mas pensa não com o coração. A lei da fé não se curva a declarações de coração dividido entre confiança e dúvida. Você deve concordar por dentro e por fora, acima e abaixo, manhã e noite, em pensamento e em palavra. Eis então a incumbência sagrada dada por Cristo. Alinhe todo o seu ser com a verdade da fé que você declara. Que nenhuma célula em seu corpo discorde em dúvida.
Que nenhuma parte de você permaneça leal à desconfiança no caráter de Deus. Se você declara provisão divina, que sua coluna concorde em postura de fé, que sua respiração concorde em ritmo de confiança, que seu olhar concorde em expectativa de bênção, que sua agenda concorde em ações de quem crê, que sua postura e sua expectativa concordem em certeza de que Deus é fiel. E quando esse alinhamento completo for alcançado pela graça de Deus, quando o diapasão do seu espírito ressoar sem estática de dúvida, então o céu se apressa a confirmar pela fidelidade divina, o dinheiro se apressa a aparecer pela operação da lei, a substância começa a se reunir pelo poder da fé verdadeira, e o que foi declarado em confiança começa a se moldar ao seu redor em provisão invisível, que se torna tangível e irreversível. Agora ouça atentamente, pois este é o ponto de virada em que muitos religiosos recaem na armadilha dos fatos visíveis que contradizem a fé. Quando eles ensaiam os números negativos que vêm na conta, em vez de declarar os números que foram chamados a manifestar pela fé. Quando descrevem a falta com grande precisão detalhada, mas esquecem que nunca foram designados para relatar a aparência temporal, foram chamados para reprogramá-la com a palavra de fé, para sobrepujá-la com o decreto de confiança, para tratar o número negativo, não como uma realidade final imutável, mas como circunstância temporária que obedece à voz da fé verdadeira. Uma cifra em branco, aguardando instrução de uma consciência que confia em Deus, uma névoa informe, esperando ser comandada em forma pela declaração de fé. Se você tem R$7 na conta e diz com voz trêmula de medo, "Eu só tenho R$7", você acabou de votar pela continuação dessa escassez. Carimbou esse valor com permanência pela sua confissão de falta. Ungiu-o com poder que ele não possui, porque você não falou a ele em fé, você falou sobre ele em medo. E não há autoridade espiritual no comentário medroso, apenas no comando de fé confiante. Você deve parar de narrar o saldo negativo com desespero e começar a tratá-lo como um campo esperando ser semeado com fé. Você deve dizer em oração de confiança: "Esta conta agora recebe provisão divina pela fidelidade de Deus. Este número agora se multiplica sob a graça e a bênção. Esta situação se transforma para corresponder às promessas que Deus fez. Não diga com dúvida: espero que Deus melhore isso, talvez. Diga com fé: eu decreto transformação agora pela fidelidade do Pai. Diga: provisão divina, encha este espaço pela operação do Espírito Santo. Diga: eu declaro bênção sobre esta conta em nome de Jesus. Diga: dinheiro, obedece à voz da fé e derrama-se neste saldo em perfeita ordem com a vontade de Deus e confirmação visível da sua fidelidade. Se você fala sobre o número negativo com medo, dá a ele poder para refletir o passado de escassez indefinidamente. Mas quando fala ao número com fé verdadeira em Deus, você o autoriza a espelhar sua próxima realidade de provisão divina. Deixe eu lhe contar a verdade que Padre Pio viveu e que mudou tudo para incontáveis almas que vieram até ele. Pessoas vinham a ele com lágrimas na voz, pânico na respiração e uma história que começava com: "Eu não tenho nada, Padre." Esse era o estado delas, miséria completa e um muro de necessidades. Mas Padre Pio não as consolava nesse número de falta. Ele não as ensinava a aceitar a pobreza como vontade de Deus. Ele as ensinava a confiar em Deus e declarar essa confiança. Ele dizia: você vai agradecer a Deus pela provisão antes de vê-la. Você vai confiar que Ele é bom. Você não vai amaldiçoar sua situação com medo. Você não vai descrevê-la como final. Você vai declarar a fidelidade de Deus sobre ela. E elas faziam. Toda manhã e toda noite elas diziam orações de confiança.
Esta necessidade agora é suprida pela fidelidade de Deus. Minha vida está cheia de provisão divina. Eu não conto com o visível, eu confio no Deus invisível que provê. E incontáveis vezes a provisão chegava, inesperada, não solicitada no mundo natural, uma surpresa divina manifesta pela fé. E a falta virava abundância pela fidelidade de Deus, e a voz de medo virava voz de louvor confiante. Então pergunto, você será o próximo a parar de descrever a falta com desespero e começar a decretar a provisão com fé? Você abrirá seu aplicativo do banco, não com pavor religioso, mas com confiança filial em Deus? Você olhará para o número na tela e lembrará que ele não é a verdade final sobre sua vida. É o eco da crença passada que você pode mudar pela fé presente. Você falará a ele como um filho de Deus, fala a circunstância temporária, não explicando o que é com medo, mas comandando o que será pela fé em Deus. Você dirá em oração de confiança: este número agora é transformado por depósitos divinos que Deus envia. Este saldo agora reflete a matemática do céu que multiplica. Esta situação agora se curva à lei da fé verdadeira. Eu não ecoo o número negativo. Eu o transformo pela confiança em Deus. O dinheiro não é leal ao passado de falta. Ele é responsivo ao meu decreto de fé presente. Ore não sobre o que vê com medo. Ore como quem possui confiança nos recursos do céu, pois sua boca de oração é a administradora da sua provisão e sua palavra de fé é a arquiteta do seu aumento pela operação de Deus. Existe uma raiz secreta escondida sob tantas bocas religiosas que falam sobre dinheiro. Uma videira oculta de medo que se enrola na língua e estrangula o decreto de fé antes que possa tomar forma. Um medo não da falta em si, mas do julgamento se houver abundância. Não de estar quebrado, mas de ser abençoado além da medida religiosa aceita. Não de ter pouco, mas de ter muito e ser acusado de mundano. E esse medo é sutil, revestido de linguagem com aparência espiritual piedosa. Disfarçado de humildade cristã, envolto em culpa geracional religiosa, herdado de vozes eclesiásticas que lhe disseram em algum momento que riqueza era perigosa para a alma, barulhenta demais, orgulhosa demais, pesada demais para carregar sem escorregar espiritualmente, que o dinheiro corromperia sua fé, ou mancharia sua pureza, ou desviaria seu coração de Deus para o materialismo. E por causa dessas impressões religiosas silenciosas, você declarou abundância com a boca enquanto a temia com o sistema nervoso condicionado. Você escreveu afirmações de provisão com a mão enquanto se encolhia diante do julgamento religioso no peito. Você visualizou a bênção, mas estremeceu diante da imagem de si mesmo realmente prosperando como filho de Deus. Mas ouça-me agora profundamente, com toda a atenção espiritual. Deus nunca retém bênção de você por medo de te corromper. Quem retém é o seu medo oculto de julgamento religioso. E esse medo não é santo, nem virtuoso, nem protetor da sua alma. É engano disfarçado de piedade. É sabotagem vestida de cautela espiritual. É o acusador interno posando como sua consciência, sussurrando mentiras como: e se você ficar orgulhoso com dinheiro? E se as pessoas te invejarem na igreja? E se você se perder no materialismo? Mas agora falemos fogo de verdade bíblica a essas mentiras religiosas. Cancelemos com o sopro da revelação verdadeira, pois você não é uma fraude no transbordamento de Deus. Você é mordomo confiável da bênção divina. Você não é indigno demais para prosperar. Você é filho designado a receber, multiplicar e circular o bem no mundo pela generosidade de Deus operando através de você. Você não é frágil demais para a elevação financeira.
Você é o vaso exato que o céu modelou para carregar abundância com sabedoria espiritual e responsabilidade santa diante de Deus. Agora diga comigo em ritmo de libertação e revelação de verdade. Eu apago o medo religioso interno da prosperidade. Eu cancelo o acordo falso com a escassez como virtude. Eu removo a vergonha religiosa que um dia se envolveu erroneamente com o dinheiro. Eu sou seguro espiritualmente com a abundância que Deus quer dar. Eu sou confiável diante de Deus com o transbordamento de bênção. Sou chamado por Deus a carregar riquezas com clareza espiritual, humildade verdadeira e poder divino operando através de mim para abençoar outros. Fale de novo com convicção crescente. Fale até os nós religiosos de medo se desfazerem pela verdade. Fale até seu sistema nervoso condicionado parar de reagir em culpa. Fale até o corpo do seu passado religioso distorcido finalmente se curvar à autoridade da palavra de Deus sobre prosperidade. Agora feche os olhos por um momento e veja comigo em visão espiritual. Você, diante de uma enorme porta de cofre divino, cheio de provisão preparada por Deus. Não trancada por Deus, não guardada para te negar, mas aberta, ampla, silenciosa, à espera de você com generosidade do Pai, à espera não de você bater com medo, mas de você avançar com fé. Não de você pedir permissão envergonhado, mas de você entrar com confiança filial. Você vê recursos de provisão divina abundantes, oportunidades, contratos, bênçãos, investimentos, portas abertas que Deus preparou. E em vez de encolher com medo de julgamento, você se sente calmo na presença de Deus, aterrado em identidade filial, ereto em dignidade espiritual. Você não corre com ganância, você não gagueja com medo de ser indigno, você não se esconde com vergonha religiosa falsa. Você recebe com gratidão, você diz com fé verdadeira: eu recebo isto que o Pai preparou, fui feito para administrar isto com sabedoria divina. Eu não entro em pânico na presença da bênção de Deus. Eu agradeço ao Pai generoso. Eu não tremo diante do tesouro que Ele quer dar. Eu o administro com responsabilidade santa. Este é meu direito de nascimento espiritual como filho, e eu não peço mais desculpas por vestir a identidade que Deus me deu. Deixe essa imagem tornar-se seu novo padrão espiritual de identidade. Deixe essa sensação de paz, na presença da provisão abundante de Deus, tornar-se a nova assinatura do seu sistema nervoso transformado. Deixe essa postura calma, clara e centrada em Deus, tornar-se sua memória muscular espiritual renovada, porque você deve saber, pela revelação bíblica, você nunca foi feito por Deus para ser sobrecarregado pelo transbordamento de bênção. Foi feito para ser ancorado nele com sabedoria. Você nunca foi feito para temer grandes quantias de provisão. Foi projetado por Deus para administrá-las com integridade. Você nunca foi feito para sussurrar ao redor da riqueza com medo religioso. Você nasceu para administrá-la no lugar certo, com sabedoria divina e generosidade santa. E, portanto, o medo religioso falso deve ir embora pela verdade. A culpa deve se dissolver no amor de Deus. A vergonha deve ser lavada no rio da revelação verdadeira. Você não é um mendigo que tropeçou na bênção por acaso. Você é filho de Deus que finalmente lembrou da generosidade do Pai. Agora, fique ereto em postura de filho, respire fundo em confiança e diga em voz alta com fé verdadeira: Deus confia em mim com grandes recursos para administrar. O céu não tem medo da minha prosperidade e eu também não tenho mais medo de julgamento religioso falso. Eu não temo mais o mais que Deus quer dar. Eu administro com sabedoria. Eu não temo mais os milhões que Deus pode enviar. Eu os multiplico em bênção para outros. Eu não temo mais a colheita abundante. Eu a reúno com gratidão e generosidade. Em mim o dinheiro encontra administrador sábio. Em mim a abundância está segura sob a direção de Deus.
Chega um momento em que a alma deve se graduar espiritualmente do implorar com medo ao confiar com fé, do esperar passivamente ao declarar ativamente, de andar nas pontas dos pés ao redor da provisão divina, com medo para falar diretamente com Deus, em confiança, com a voz de quem tem fé verdadeira. Não emprestada de líderes religiosos, não implorada com desespero, não herdada de outra voz humana falha, mas concedida pela própria palavra de Deus sobre provisão divina. Porque o dinheiro, meu amado em Cristo, não obedece à necessidade desesperada. Ele obedece à fé verdadeira em Deus. Ele não se move por desespero religioso, move-se por declaração de confiança. E não se rearranja pelo silêncio medroso. Responde à voz de fé de quem finalmente lembrou seu papel de filho confiante, não de vítima material desesperada. Este é o momento em que você para de chamar a si mesmo de azarado espiritualmente, em que para de pedir desculpas religiosas por desejar provisão abundante, em que para de ensaiar a história do ainda não chegou, como se Deus fosse lento e, em vez disso, fica ereto em sua identidade filial concedida por Deus e declara a provisão em fé, não como quem merece por obras religiosas, mas como quem confia pela aliança divina em Cristo. Você deve começar a orar pela sua provisão financeira, como oraria a um pai bom que ama dar boas dádivas aos filhos, não com raiva de espera longa, mas com confiança filial, não com medo de decepcionar-se, mas com fé verdadeira, não com dúvida velada, mas com uma voz tão clara em confiança que parte a atmosfera de incredulidade. Você deve dizer em oração de fé: eu não dou ao medo opção de bloquear a provisão que Deus quer enviar. Você deve dizer: todos os canais de bênção agora me são abertos pela fidelidade de Deus. Cada encontro divino, cada via invisível de provisão, cada oportunidade atrasada, cada porta que parecia fechada, despertem agora pela fé e manifestem a bênção que Deus já preparou. Você deve começar a tratar seu decreto falado de fé como emissão de ordem espiritual verdadeira, porque o céu não responde à sua frustração emocional religiosa, ele responde à sua confiança vibracional em Deus. Ore agora, não como quem espera permissão divina com medo de ser rejeitado, nem como quem espera migalhas de misericórdia, mas como quem conhece o caráter generoso do Pai revelado em Cristo e declara essa generosidade em oração de fé verdadeira. E quando você disser esta oração, não diga como esperança vaga religiosa, nem como canto repetitivo sem fé, nem como desejo distante. Diga como confiança respaldada pela fidelidade comprovada de Deus através da história, como um decreto de fé enviado com a certeza de quem conhece o caráter do Pai. Como uma declaração espiritual que não pode voltar vazia, porque está alinhada com a vontade revelada de Deus de prover para os filhos que confiam. Ore comigo agora em fé verdadeira. Dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Jesus Cristo. Tu és provisão divina enviada pelo Pai e respondes à voz da fé verdadeira. De novo, mais devagar, mais confiante, mais claro, como se cada molécula na atmosfera espiritual estivesse ouvindo a vibração de fé que a fará mover-se pela operação de Deus. Dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Jesus Cristo. Tu és provisão divina enviada pelo Pai, e respondes à voz da fé verdadeira, e outra vez com ombros para trás em dignidade filial, cabeça erguida em confiança e energia ancorada em fé inabalável. Dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Jesus Cristo. Tu és provisão divina enviada pelo Pai e respondes à voz da fé verdadeira. Agora sobrepomos com variações que reforçam a especificidade espiritual da fé em operação. E estas você pode orar de manhã e à noite, em pé ou ajoelhado, em sussurro ou em voz alta, porque a fé verdadeira é mais importante que o volume externo e a convicção espiritual mais vital que o barulho religioso. Diga agora, em oração de fé:
Dinheiro, eu agora falo contigo em nome de Jesus. Vem agora pela fidelidade de Deus. Diga em oração confiante: dinheiro, eu agora falo contigo em nome do Pai. Expande sem resistência pela graça divina. Diga em fé verdadeira: dinheiro, eu agora falo contigo em nome do Espírito Santo. Multiplica sob a graça divina e de maneiras perfeitas, segundo a vontade de Deus. E agora, amados em Cristo, encerramos onde a fé mais alta sempre encerra, com um decreto, não de medo religioso ou frenesi emocional, mas de calma espiritual profunda, a postura de quem orou com fé verdadeira e sabe que o que foi declarado em confiança no caráter de Deus deve aparecer pela fidelidade divina. Ore com fé. Minha oração é fé verdadeira. Minha provisão vem pela fidelidade de Deus. Meu tempo de bênção é agora pela graça divina, de novo com convicção crescente. Minha oração é fé verdadeira. Minha provisão vem pela fidelidade de Deus. Meu tempo de bênção é agora pela graça divina. Uma última vez com certeza total. Minha oração é fé verdadeira. Minha provisão vem pela fidelidade de Deus. Meu tempo de bênção é agora pela graça divina. Deixe isso soar nos seus ossos transformados pela fé. Deixe isso criar raiz no seu subconsciente renovado. Deixe isso sobrepor cada sussurro de escassez religiosa, cada eco de atraso como punição, cada roteiro remanescente de indignidade espiritual falsa. Deixe este ser o momento em que sua língua de oração se torna a chave de fé que abre todo o cofre divino de provisão. A confiança que separa todo o mar de impossibilidade. A fé que transforma pedra de escassez em fonte de abundância pela operação do Deus fiel. Isto não é apenas um encerramento de vídeo. É sua coroação espiritual como filho confiante. Ore esta oração diariamente, não como ritual religioso vazio, mas como fé verdadeira de quem conhece o Pai. Escreva, cante, declare, sussurre com fé, proclame com confiança, viva em expectativa de bênção. Porque agora você sabe, pela revelação bíblica verdadeira, uma oração de fé faz o dinheiro responder pela fidelidade de Deus imediatamente. Não porque a oração seja mágica manipuladora, mas porque a lei da fé por trás dela é eterna e estabelecida por Deus. E a voz que ousa orá-la em confiança verdadeira torna-se o canal de toda a provisão divina. Você é essa voz de fé. Você é esse canal de bênção pela graça de Deus operando em você.